Orbitando o maior planeta do nosso sistema solar, o gigante gasoso Júpiter, está a misteriosa lua chamada Europa. Ela possui uma superfície congelada com uma temperatura média de cerca de menos 160 graus Celsius. A primeiro momento, este astro parece um mundo impossível de abrigar vida. Mas apesar das condições extremas, esta lua rachada é um dos lugares mais promissores para a busca de vida alienígena. Então, como a vida poderia sobreviver em um lugar tão extremo? Você está assistindo Defiante, eu sou o Orion, e se você gosta dos meus vídeos, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder nenhum vídeo novo. Muitas espaçonaves passaram por Europa durante suas missões, mas foi a sonda Galileu da NASA que elevou nossa compreensão desta lua gelada a um novo nível. Em 1995, Galileu cumpriu seu principal objetivo, que seria estudar Júpiter e sua atmosfera. Após isso, em 1997, já fazendo parte da sua missão estendida, a sonda orbitou a Europa por várias vezes consecutivas, chegando a cerca de 200 quilômetros da superfície da Lua, coletando diversos dados que mudariam completamente a visão dos cientistas a respeito de Europa. Esta sonda descobriu as primeiras evidências sólidas de que um enorme oceano existe abaixo de sua superfície, um oceano com possivelmente 2 ou 3 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Em seus sobrevoos, por estar próximo à superfície, Galileu tirou diversas fotos, revelando detalhes do terreno de Europa. Nestas fotos foram identificadas enormes rachaduras na superfície da Lua, rachaduras estas que variavam de profundidade e tamanho. Em alguma dessas ranhuras foi possível ver gelo recentemente congelado, contrastando com o terreno próximo. Esse foi um dos primeiros de muitos indicativos de que a Europa é geologicamente ativa. Além disso, não foram detectados crateras de impacto de meteoritos, o que é estranho, visto que a Lua é bombardeada por meteoritos constantemente, e deveria se assemelhar à nossa Lua, que está marcada com os impactos que sofreu ao longo do tempo. Essa observação sugere que a superfície de Europa é relativamente jovem, indicando uma renovação constante por fluxos vulcânicos gelados. Uma das medições mais importantes da missão Galileu foi mostrar como o campo magnético de Júpiter era perturbado ao redor de Europa. E uma das explicações para isso acontecer é a existência de um fluido condutor de eletricidade sobre a crosta gelada, provavelmente um oceano global de água salgada. Anos depois, em 2012, o telescópio espacial Hubble também detectou evidências de uma pluma ativa em erupção situada no Polo Sul de Europa, na forma de um fraco brilho ultravioleta causado por átomos de hidrogênio e oxigênio que se elevaram a quase 200 quilômetros acima da superfície do corpo celeste, reforçando e praticamente confirmando a hipótese de que existiria água em estado líquido sobre a espessa crosta congelada da Lua. Mas como poderia existir um oceano líquido sobre uma crosta congelada em um astro cujas temperaturas chegam a 260 graus negativos? A hipótese mais provável é que a força gerada no núcleo da Lua, por conta da atração gravitacional de Júpiter, esticasse o lado mais próximo de Júpiter, gerando uma fricção na Lua, como um todo. O que aqui seria o núcleo a ponto de gerar atividade vulcânica, aquecendo as partes mais profundas do oceano e gerando as rachaduras que detectamos com as fotos da sonda Galileu. Esse fenômeno tem um nome e se chama flexão de maré. Mas mesmo que tenhamos confirmado a presença de um oceano em Europa, é realmente possível que a vida surja e prospere em um ambiente tão extremo e tão longe do Sol? Bom,
Até onde conhecemos sobre a vida similar à encontrada na Terra, precisaríamos de 4 requisitos principais para a vida se desenvolver e prosperar. São eles: água líquida, certos elementos químicos, uma fonte de energia e muito tempo. Já sabemos que a Europa tem um vasto oceano de água líquida protegido sob sua superfície congelada. Simulações realizadas sobre a formação de Europa sugerem que seu oceano se consolidou pouco depois da formação da Lua. Então, teríamos cerca de 4,5 bilhões de anos, o tempo suficiente para a vida se desenvolver. Com isso, resolvemos 2 requisitos principais para a formação e manutenção da vida. Mas e os elementos químicos e a fonte de energia? Os elementos químicos essenciais à vida, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, são comuns no universo e provavelmente estavam presentes durante a formação de Europa. E também não podemos destacar os elementos químicos depositados na Lua por conta de impactos com meteoritos. Recentemente, o telescópio espacial James Webb detectou grandes quantidades de dióxido de carbono e indícios de outros compostos orgânicos na superfície de Europa, apontando que este elemento está presente no oceano abaixo. A vida também precisa de uma fonte de energia. Na Terra, a vida depende principalmente do Sol. Os organismos na base da cadeia alimentar convertem a energia solar através de fotossíntese em moléculas energéticas que podem ser consumidas por outros organismos da cadeia alimentar. Mas a vida em Europa teria que usar outros meios para obter energia. E a forma mais provável é através de reações químicas, que tem o nome de quimiossíntese. Ela é realizada por alguns micro-organismos aqui na Terra. A flexão de maré, ao gerar calor ao fundo do oceano de Europa, cria fontes hidrotermais, uma espécie de vulcão subaquático, similares aos encontrados nas profundezas do oceano da Terra. Nas fontes hidrotermais aqui na Terra, encontramos bactérias especializadas em converter a energia presente nos elementos químicos e no calor expelido pelas fontes hidrotermais em moléculas que podem servir de energia para a cadeia alimentar, sustentando ecossistemas inteiros. As fontes hidrotermais aqui na Terra podem ser vistas a primeiro momento como um ambiente extremo, com pressões absurdas, ultrapassando 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, e jatos de água atingindo mais de 400 graus Celsius. Ainda assim, são habitadas por criaturas fascinantes. Sob estas condições extremas, podemos encontrar os vermes tubulares gigantes, que podem atingir 2,5 metros e chegar a viver 250 anos. Também encontramos peixes em formatos estranhos e cores estranhas, desde criaturas com corpos angulares e assimétricos até espécies com tonalidades vibrantes e até fluorescentes. Esses organismos sobrevivem em condições extremas, alimentando-se ou se associando aos micro-organismos que realizam a quimiossíntese nas fontes hidrotermais. Se a vida pode prosperar de forma tão abundante e diversa, mesmo em ambientes tão extremos da Terra, a vida com certeza poderia fazer o mesmo nos oceanos ainda mais profundos de Europa e achar seu caminho para prosperar. Explorar a Europa pode apresentar desafios enormes. Seu oceano pode ter entre 60 e 160 quilômetros de profundidade, muito mais profundo do que a Fossa das Marianas, que é considerada a região mais profunda da Terra. Mesmo assim, a vida em ambas as profundezas poderiam compartilhar semelhanças. Existem algumas espécies que são comumente encontradas na Fossa das Marianas perto de fontes hidrotermais, como o peixe caracol, com seus olhos minúsculos e pele translúcida, que tem uma aparência que lembra de um girino. Ele possui
adaptações a nível molecular que tornam as fibras de seus músculos resistentes à pressão, podendo habitar em profundidades superiores a 8.500 metros. Outra espécie extremamente bem adaptada a este ambiente são os ctenóferos, organismos únicos, constituídos de uma única célula e que constroem uma espécie de concha protetora com uma arquitetura elaborada. Um feito realmente notável, considerando que se trata de um organismo de uma única célula gigante. Também encontramos uma espécie de crustáceo esbranquiçado, parente dos camarões encontrados em águas mais rasas. Enquanto os camarões de águas rasas que conhecemos possuem um exoesqueleto de carbono de cálcio que se dissolveria por conta da pressão da água abaixo de 5.000 metros, esta espécie, que já foi encontrada a cerca de 11.000 metros, desenvolveu uma armadura de alumínio. Seu exoesqueleto é feito de hidróxido de alumínio. Outros organismos tão ou mais estranhos do que este se adaptaram a este ambiente extremamente agressivo. Sabendo destes animais que sobrevivem e prosperam aqui na Terra, não temos motivos para não acreditar que os oceanos profundos de Europa poderiam abrigar formas de vida igualmente bizarras e adaptadas. Caso confirmemos essa possibilidade, podemos concluir que o universo está recheado de vida, com animais tão exóticos que nos fariam pensar que vivemos em um filme de ficção científica. Felizmente, em breve, poderemos descobrir mais sobre a Europa e assim chegarmos um pouco mais perto de obter esta resposta. Atualmente, existem 2 missões planejadas, com um dos seus principais objetivos estudar os oceanos de Europa. Uma delas, a da Agência Espacial Europeia, com o nome de Missão JUICE, já está a caminho de Júpiter e sua Lua. Ela foi lançada em abril de 2023 e está a cerca de 25 milhões de quilômetros da Terra, e chegará ao seu destino em setembro de 2031 para estudar a química de Europa e as outras maiores luas de Júpiter que também possuem potencial para ter água líquida. A sonda JUICE está equipada com 10 instrumentos de última geração, sendo equipamentos de sensoriamento remoto e geofísico mais poderoso já transportado para o sistema solar exterior. Os objetivos principais da missão serão responder 2 perguntas. Como são os oceanos de Europa e poderia haver ou alguma vez houve vida em Europa? A outra missão será lançada pela NASA com o nome de Europa Clipper em outubro de 2024, com chegada prevista para abril de 2030. Os 3 principais objetivos científicos da missão são compreender a natureza da camada de gelo e do oceano abaixo dela, juntamente com a composição e a geologia da Lua. A exploração detalhada de Europa pela espaçonave Clipper ajudará os cientistas a compreender melhor o potencial astrobiológico de mundos habitáveis para além do nosso planeta. A espaçonave em órbita ao redor de Júpiter fará quase 50 voos por Europa em altitudes tão baixas quanto 25 quilômetros acima da superfície gelada de Europa. Se encontrarmos vida em Europa, mesmo que seja apenas na forma de micróbios, isso sugeriria que a vida pode surgir facilmente onde os ingredientes certos estão presentes. Isso ampliaria nossas expectativas sobre encontrar vida em outros lugares da galáxia e do universo, indicando que talvez não estejamos sozinhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, clique no botão gostei e se inscreva no canal. Há muitos outros vídeos para assistir. Muito obrigado por assistir e até a próxima!